Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, ao nosso estudo bíblico. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças, vamos pedir a direção de Deus para a nossa programação hoje, nosso culto, nosso estudo bíblico. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia que passamos, por sentirmos, Senhor, o cuidado nas nossas vidas, por sentirmos que Tu estás no controle de tudo, ó Pai. E te agradecemos, ó Pai, por este momento, um momento tão precioso de buscarmos junto com nossos irmãos a Tua presença, ó Pai. Refletirmos, ó Pai, na Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Esse cântico diz que não há Deus maior, e eu creio que é propício para o momento, né, para a gente refletir, onde muitos querem colocar o homem no centro, o homem como importante, mas quem sabe, quem conhece o nosso Deus sabe que não há Deus maior que ele, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos cantar? Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor,
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 29. Salmo 29. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Um salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como os bois selvagens, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse texto aqui de Davi, e eu quis pegar aquele cântico, né, falando não há Deus maior, ele reflete o tamanho do nosso Deus. Quem é esse Deus? E esse texto, ele traz, assim, um ataque às nações, né, circunvizinhas, que adoravam, reverenciavam outros deuses, e não davam a devida glória ao Senhor. Eram povos arrogantes, eram povos que, como hoje em dia tem muitos aí arrogantes, mas eram povos arrogantes que não dão a glória a Deus. E os primeiros versículos está dizendo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Está convocando a adorar a esse Deus, está convocando para tributar a esse Deus louvores, a esse Deus que só a ele é devido. E aí, a partir do verso 3, ele começa a mostrar quem é esse Deus. E ele usa uma comparação do poder de Deus usando a figura da sua voz. Ele usa a figura da sua voz. Nós vamos ler de novo. Preste atenção como ele compara, o que ele fala dessa grandeza do Senhor a partir dessa figura da voz do Senhor. A partir do 3º versículo diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. Sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. O Senhor está sobre todas as águas. O Senhor é mais forte do que as águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O salmista usa todos esses versículos para dizer, olha o tamanho do nosso Deus. Olha o tamanho desse Deus tão grandioso. É um Deus que criou todas as coisas, como nós cantamos, né? Criou o céu, criou a terra, tudo ele fez. E ele fez para a sua glória. E aqui ele está convocando o povo a adorar a esse Deus que criou todas as coisas. Então, a primeira parte é uma parte convocando o povo. E no versículo 11, ele termina fazendo afirmando duas coisas que esse Deus poderoso faz. A primeira coisa está ali: o Senhor dá força ao seu povo. Então, nós
vemos aqui uma palavra que nos traz esperança, que nos traz motivação para seguir, que nos traz alegria, porque é esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, descrito aqui nesses versículos, que diz que dá força para o seu povo. É Ele quem ajuda o seu povo. E a segunda coisa que ele traz também nesse versículo 11 é: o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ele dá força e ele traz paz. Como podemos ter paz em meio a tantas tribulações? Como podemos ter paz em meio a tantas notícias difíceis? Como podemos ter paz em meio a uma pandemia? Como nós podemos ter paz, às vezes, com falta de emprego? Como nós podemos ter paz com tantas notícias ruins, com notícias que às vezes nos entristece, que pessoas deturpando o evangelho, pessoas usando de enganação? Como nós podemos ter paz? Nós podemos ter paz porque é esse Deus grandioso, é esse Deus que nos dá força, é Ele que também nos traz paz. Que entendamos isso e que Deus nos abençoe a cada momento da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Agora eu queria pedir para o presbítero Ciro estivesse orando pela nossa igreja, orando pelas lideranças, pelas famílias, de um modo geral, da nossa igreja. Intercedendo também pelo nosso pastor, né, que está de férias. Só habilita o microfone, Ciro. Senhor nosso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, em comunhão com os nossos irmãos, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permite vir até esta reunião. O Senhor colocou em nós o desejo de te buscar, o desejo de ouvir a tua palavra, de aprender mais de ti. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor venha abençoar todos os instantes e momentos desse estudo, para que o seu nome seja exaltado em nossa vida. Nós queremos te pedir nesse instante que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, derramar as suas consolações, as suas bênçãos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, nesse momento difícil, e que pela tua vontade, pelo teu poder, tua misericórdia, que esse tempo seja abreviado, logo estejamos todos juntos, em vez de estarmos dependendo da internet. Guarda-nos, Senhor, o nosso país, os problemas que enfrentamos, cada parte da sociedade, seja na economia, na política, na educação ou na saúde, precisando urgentemente da tua mão, do teu poder, da tua graça. E em todos os sentidos nós te pedimos que o Senhor confronte cada um dos nossos dirigentes de maneira que possam buscar fazer o trabalho deles no temor do Senhor. Guarda-nos, Senhor, em todos os momentos, enfrentando essa pandemia. Abrevia, pois, te pedimos mais uma vez esse tempo. E pedimos nesse instante também pela vida do pastor que sai de férias, que ele possa descansar e voltar com força total, em breve, e que ele esteja descansando na paz, desfrutando da paz do Senhor, e também quanto a sua família. Em especial, quero aproveitar e interceder, Senhor, pela vida do nosso irmão, pela vida da família do Oswaldo e da Celina. Recebemos há poucos instantes a notícia de que o Oswaldo
teve uma queda, sofreu uma queda, se machucou muito, inclusive a cabeça, tendo dificuldade agora para andar, e nós sabemos, Senhor, as dificuldades que essa família tem enfrentado. As dificuldades dele por conta do seu AVC e a fragilidade da Celina, também doente. Senhor, nosso Deus, Senhor que, como disse o teu salmo, o salmo de Davi, um Deus poderoso, Deus que está conosco em todo o tempo e que nos traz a paz. Senhor, derrama suas consolações sobre a vida daquela família, dando saúde para eles, dando sustento para os filhos que estão cuidando deles, e que o Senhor seja, apesar das tribulações, seja louvado. Sustenta, fortalece a fé e a confiança dos seus servos nos teus propósitos e guarda-os debaixo dos teus cuidados. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, como todos já sabem, né, nosso pastor está de férias e coube a mim fazer o estudo dessa quarta-feira. Esse estudo eu pretendo dividir em duas partes, né? Nós vamos caminhar um pouco aqui com ele e depois a gente estabelece uma segunda parte para quarta-feira que vem, a gente terminar esse assunto. Deixa eu projetar aqui. Eu vou usar uma metodologia um pouquinho diferente do pastor. O pastor fica projetando uma parte, volta, eu vou projetar os slides diretamente aqui. Então, o assunto que nós falaremos, esse assunto eu tive contato com esse assunto o ano passado. Estive fazendo, como alguns irmãos sabem, um curso no Instituto Reformado, que é da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e essa foi uma das matérias que eu fiz lá, gostei bastante. Eu vou trazer um pouquinho do que eu pude escutar lá, pude aprender lá também. Então, nós vamos falar de introdução à Bíblia. Quero já deixar bem claro que isso não foi depois desses assuntos que vêm sido... que nós estamos sendo bombardeados essa semana, mas a gente já tinha falado, já tinha preparado esse material antes, mas cabe muito bem dentro do que foi dito aí, alguns problemas aí, algumas heresias que foram ditas essa semana na internet. Então, nós vamos falar de introdução à Bíblia. Primeira coisa que a gente tem que considerar é alguns pressupostos, né? Algumas coisas que nós consideramos como pressupostos. E o primeiro está aí, que é o que foi tão falado essa semana, né? Então, a gente considera a inerrância e suficiência das Escrituras. Então, nós trabalhamos com esse pressuposto. Nós vamos ler bastante, tem muitos versículos, né? Nós vamos ver bastante coisas sendo apoiadas por esses versículos, né? Então, segundo pressuposto é que nós temos que conhecer as doutrinas bíblicas. Ela sempre foi uma marca, né? Uma das primeiras marcas da verdadeira espiritualidade da igreja primitiva. Se pegarmos o texto lá de Atos 2:42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam sempre na doutrina, né? Então, conhecer a doutrina bíblica é uma verdadeira marca de espiritualidade. Também trabalhamos com a questão de que quanto mais conhecemos Deus e suas obras, conforme ele se revela em sua palavra, melhor poderá ser nosso relacionamento com ele. Então, conhecer a Deus, conhecer mais as suas obras, conhecer mais o que ele revelou de si,
nos torna mais relacionados com ele, nós podemos ter um relacionamento melhor com ele. E essa vida espiritual, ela é através do Espírito, né? Então, Jesus disse que o Espírito viria para nos guiar em toda a verdade. Está lá em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o entendimento do próprio Jesus quanto à palavra de Deus ser a verdade. Ele diz lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é importante entendermos esses pontos, porque esse combate, principalmente a inerrância das Escrituras, começa a gerar heresias, falsas doutrinas, e isso destrói a comunhão de uma igreja. Para falarmos, a gente tem que falar da revelação geral, não tem jeito, né? Nós vamos falar da revelação geral e depois também da revelação especial. Então, qual que é o propósito da revelação geral? O propósito da revelação geral é revelar a existência de Deus. É revelar a existência desse Deus. Então, nós temos 2 textos aqui que deixam bem claro como a revelação geral, como que é essa revelação geral. Salmo 19, de 1-6 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e dos seus aposentos se regozija como... Não, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Olha só as palavras destacadas: proclamam, anunciam, discursa, revela, palavra, voz. Então dá a entender como funciona a revelação, elas apontam para a existência desse Deus. Então, quando olhamos para a sua revelação, nós entendemos a existência. Então, o propósito de revelar, o propósito da revelação geral é revelar a existência de Deus. Tem mais um texto que aí no Novo Testamento, com Romanos, com Paulo, que diz, Romanos de 1:18-20, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por si só, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, esse texto vai lá, as palavras que está em destaque: revela, manifesta, manifestou, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então, esses 2 textos nos deixam bem clara a revelação geral de Deus. Deus se revela nas coisas por ele criadas. Então, manifesta a sua criação, manifesta a existência de Deus na sua criação. E nós temos também a revelação especial, que a revelação especial, por outro lado, ele é um ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem decaído. Então, a revelação tem o propósito de revelar um Deus redentor a um homem caído. Vamos pegar o Salmo 19 também, do 7-11, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha que interessante. Então, são sinônimos: lei, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos. Então, aqui está falando da revelação especial de Deus. Então, essa revelação, ela restaura, ela dá sabedoria, ela alegra, ela ilumina, ela permanece, é verdadeira e é desejável. Então, a revelação especial tem o propósito, como dissemos, de mostrar um Deus redentor a um homem caído. E essa revelação, ela é progressiva, né? O registro da revelação especial é a palavra de Deus, e ela é revelada progressivamente, né? Então, tudo que está escrito na Bíblia não foi revelado e registrado em um único momento. Ele foi revelado e registrado progressivamente. Tem o texto de Romanos 12, depois os irmãos podem ler também, mas fala também dessa revelação especial. Seguindo aqui, nós temos as formas de revelação. Então, a primeira forma de revelação é a teofania. Então, teofania, ela, se falarmos literalmente, significa manifestação de Deus. Ela refere-se às aparições de Deus, bem como às demonstrações fantásticas do seu poder. Então, são aparições de Deus demonstrando esse seu poder. Deus se revelou dessa forma, como teofania. Tem alguns textos, vamos ler alguns. Hebreus 1, de 1 a 2, é um texto bem clássico, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o que são muitas vezes de muitas maneiras? Nós estamos vendo aqui. Teofania foi uma forma que Deus revelou. Gênesis 17:1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, olha o termo, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E fim dessa fala com Abraão, no versículo 22 diz: em fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então, aqui é um sinal da teofania, Deus se revelando a partir de aparições. Gênesis 18:1, 3 também diz, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então a característica principal da teofania é o apelo ao físico, ao sensitivo, ou seja, Deus tomava uma forma de um anjo ou de um homem e podia ser visto, ouvido e até tocado. Então, evidentemente que aquelas formas eram temporais, assumidas por Deus para se comunicar com o ser humano. Então, essa é a primeira forma de revelação, a teofania. A segunda forma de revelação é por profecia. Então, a partir de Moisés, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação. Então, ele começou a se revelar através de profecias. E a revelação por profecia é uma forma mais indireta dessa revelação. O profeta, ele recebia algo de Deus, porém em forma de sonho ou visão, e ele era responsável por transmitir aquilo ao povo,
né? Aquele sonho, aquela visão, ele era responsável por isso. Então, a segunda forma de revelação que tem, dessa revelação especial, é a profecia. 2 textos aqui, bem brevemente, para a gente mostrar isso. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, tocando a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Então está dizendo que não tem mais aquele momento de teofania como Deus tinha se revelado a Moisés, agora era por profecia. E o Números de 12, 6 a 8 vai dizer isso. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com eles em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então aqui deixa claro que até Moisés tem uma forma de revelação e depois Deus começa a se revelar a partir de profecia. Tem mais 2 textos aqui, esses textos depois eu vou deixar para os irmãos. Deuteronômio 18, 20 e 22, aí fala da palavra dele, como que vai saber que o profeta está falando em nome do Senhor, é que se a palavra dele não se cumprir. E aí o último texto vai deixar bem claro até onde foi a questão dos profetas. Em Mateus 11, de 11 a 14, vai dizer que desde a morte de Moisés até João Batista. Então, a forma de revelação por profecia chegou até João Batista. Esse versículo de Mateus 11, 14 deixa claro. Porque, o finalzinho diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que aconteceu após o João? Qual que é a forma de revelação que começa a aparecer? Creio que seja uma das formas mais importantes, né? A forma mais importante de revelação. É a revelação na pessoa de Cristo. Jesus Cristo, ele é o clímax de toda a revelação. Nada antes ou depois dele fala mais ou melhor do que ele sobre Deus. Então tem que deixar claro também que Jesus não é uma teofania nos moldes do Antigo Testamento, pois não é uma manifestação temporária de Deus. Ele é a manifestação plena e eterna de Deus, é o Deus conosco. Então Cristo é o clímax, é o auge, é o ponto máximo da revelação, é a revelação mais importante em Cristo Jesus. Então tem alguns versículos que narram um pouco dessa revelação. Hebreus 1, 2 e 3, nesses últimos dias nos falou, nós lemos esse versículo, e a continuação, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Olha só, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Colossenses 1, 15 e 16 vai dizer que este é a imagem do Deus invisível. João 14, de 4 a 10, vai dizer que quem vê a mim, vê o Pai. Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a revelação de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é a revelação máxima, é o esplendor, é o clímax da revelação, é Jesus Cristo. Se pegarmos também um versículo do Antigo Testamento, Isaías 6:1, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas abas enchiam o templo. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E João 12, 39 a 41 vai dizer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, só para encerrarmos essa parte de revelação, Deus se revela com propósito, progressividade e de maneiras variadas, de várias maneiras. Hoje nós temos o privilégio de ter todas essas formas de revelação testemunhadas e registradas na Escritura. Por isso, podemos dizer, como salmista, em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora a gente vai passar a tratar um pouquinho da inspiração desse registro sagrado. A inspiração desse registro sagrado, ela tem que primeiro definir uma diferença entre revelação e inspiração. Revelação é o momento do ato propriamente dito em que Deus revelou algo de si mesmo. Esse ato foi uma tarefa exclusiva de Deus. Lembra agora, quando a gente fala vou estudar teologia, né, estudo de Deus. Na verdade, a gente não estuda Deus, a gente não consegue estudar Deus. A gente não consegue colocar Deus num tubo de laboratório e estar estudando Deus. O que a gente estuda é o que Deus se revelou dele, né? É a revelação de Deus. Nós estamos estudando o que ele se revelou. E se Deus não se revelasse, a gente não conseguiria entender nada. É ele que nos se revela. Então, a revelação é uma tarefa exclusiva de Deus. E inspiração foi o momento de registrar essa revelação. Portanto, o registro foi uma tarefa divina e humana. Nós vamos falar depois, um pouco mais para frente, sobre as formas de inspiração. Aqui nós precisamos entender o que são alguns fatores que contribuíram para esse registro. Tem duas formas aqui descritas. Primeiro, a tradição oral, né? Então, histórias que foram passadas de pai para filhos, que poderiam conduzir gerações subsequentes aos momentos importantes da revelação de Deus. Fico pensando em Adão passando para os seus filhos, passando para os seus filhos, né, como era no jardim, como Deus tratou até as pisadas de bola, o que foi que aconteceu. Então, era uma tradição oral passada de pai para filho. Também tem as questões de tradições escritas. E tem alguns textos aqui que deixam claro essas tradições. E aqui eu não estou querendo dizer só o que a revelação que veio para os profetas, por exemplo, que escreveram, mas em muitas partes da Bíblia mencionam outros livros. Esses livros não foram usados, né, não foram registrados, fechados como a Bíblia, mas eles podem ser algo foram possivelmente algo de investigação, de apurado, né, registro, né, de entender a história, né? Diz lá em Números 21:14, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? É um livro que não foi usado, não é o livro que foi considerado para o fechar nas escrituras, mas é um livro que foi mencionado. Olha só o que diz em Reis, 1 Reis 11:41. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Aqui eu acho bem interessante o próximo versículo, que vai falar sobre como Lucas escreveu o livro de Lucas, né? Então, como que ele fez? Então, versículo 1, de 1-4, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Lucas fez uma acurada investigação para escrever os livros que ele escreveu. Nem toda a revelação, e aí ia falar um pouquinho do processo de seleção, nem toda a revelação de Deus foi registrada. Então, tem um versículo lá em Reis, como nós dissemos, era a sabedoria de Salomão maior do que todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios, compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos animais, dos peixes. Veja bem, Salomão era um homem muito sábio. Imagine o que ele discorreu em tudo, né? Mas não aprove a Deus que isso fosse
registrado, que estivesse nesse compêndio de livros para a nossa edificação. Tem também, por exemplo, João 20:30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então, nem toda a revelação de Deus foi registrada. E aí nós passamos por um ponto importante, que sobre as inspirações, né? Sobre as evidências internas dessa inspiração bíblica. Então, a Bíblia, primeiramente, a Bíblia reivindica para si mesma a inspiração divina. Ela mesma reivindica para si a sua inspiração. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, ela reivindica para si mesma. Olha só o que Pedro diz em relação aos outros escritores bíblicos. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Pedro está dizendo que, olha, eram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração interna tem esse texto também para apoiar essa questão. Os escritores do Antigo Testamento também tinham convicção de que escreviam a palavra de Deus. Olha lá, Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Olha só, mandamentos do Senhor, nada acrescentareis à palavra que vos mando, que é mandamento do Senhor. Então, eles tinham convicções de que o que eles estavam escrevendo era palavra de Deus, era inspiração divina. E Jesus também deu testemunho, tem um texto aí de João, mas também nós podemos lembrar quando Jesus foi tentado, ele citou a palavra, né? Quando foi levado ao deserto para ser tentado, ele usou a palavra, ele citou textos da Bíblia para naquele momento. Então, próprio Jesus dá testemunho que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Além das evidências internas, meus irmãos, nós temos as evidências externas. Olha só que interessante, né? Além de pegar o que a Bíblia fala dela mesma, vamos refletir algumas coisas. A credibilidade da Bíblia. Suas histórias, elas têm sido comprovadas cientificamente como verdadeiras. Eu tenho lido, graças ao Marcão, que me apresentou Adalto Lourenço, eu tenho lido algumas coisas, li um livro agora, Gênesis 1 e 2, e exatamente isso, as histórias estão sendo comprovadas cientificamente. E isso é maravilhoso, saber que o que os cientistas estão enxergando agora foi o que a Bíblia já disse lá atrás. Outra coisa interessante também, sexta-feira nós vamos falar sobre esse assunto no culto jovem, o reverendo Dario vai falar sobre esse assunto, sobre arqueologia, mas as descobertas arqueológicas elas não conseguem provar que a Bíblia está errada, pelo contrário, elas confirmam. E para mim, o que fica mais evidente é essa última frase. É difícil imaginar um livro escrito por mais de 40 autores diferentes, num espaço de mais de 1.500 anos, que conta uma história homogênea, com começo, meio e fim. A Bíblia é este livro. Isso é maravilhoso, só pela inspiração divina, só tendo um Deus, né, que conduziu essa história, porque mais de 40 autores, por mais de 1.500 anos, e contando a mesma história, sem nenhuma discordância, sem nenhum problema. Então, essa é uma evidência extraordinária da revelação, da inspiração bíblica. E eu queria falar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue terminar essa parte, sobre as teorias de inspiração. A primeira teoria de inspiração, daqui a pouco a gente já fala como cremos, né? A primeira, e aí os irmãos também vão entendendo à medida que vamos falando, a primeira teoria é a inspiração mecânica.
O que é inspiração mecânica? É como se Deus tivesse ditado literalmente todas as palavras que foram registradas na Bíblia. E ao homem não coube qualquer participação emocional ou inteligente nessa obra. É como se a gente imaginasse como psicografia, né? Como algumas religiões entendem, né? A psicografia, né? Deus está ditando e você está escrevendo, como se fosse um telegrama celestial. Então, quem crê na inspiração mecânica entende que não há nenhuma participação, é sim um ditado. Qual que é o problema disso? É que a Bíblia não tem uma uniformidade literária. Se a gente pegar alguns livros, eles têm uma literatura, uma característica que foi preservada do seu autor. Então, ela não tem uma única uniformidade literária. A segunda teoria é a inspiração mental. Então, são pensamentos foram inspirados, mas a escrita não. Então, é como se esses pensamentos desses autores bíblicos fossem inspirados, mas eles fossem livres para registrar suas ideias. Isso é complicado porque isso gera no liberalismo teológico, que é uma ideia de inspiração mental que encontra maior aceitação no meio do liberalismo teológico. Por que isso encontra amparo nesses que pensam dessa forma, né? Porque eles entendem que somente algumas coisas da Bíblia são pura palavra de Deus, e o resto é palavra de homens. Então, olha o perigo que se dá nisso, né? Olha que situação muito perigosa, que inclusive é o assunto da semana. Porque se você disser que tem certa parte da Bíblia que é inspiração divina, que é pura palavra de Deus, mas ali é o homem que está escrevendo, e aí não está certo, aqui pode conter erro, você aceita qualquer coisa. Olha o perigo dessa teoria. Então, nós falamos da mecânica, nós falamos da inspiração mental e agora da inspiração orgânica. A inspiração orgânica é como se fossem são homens inspirados, registro humano, soberania de Deus. Esse é o resumo. Na inspiração orgânica, ela não diz que a Bíblia é exclusivamente humana nem exclusivamente divina, mas é que ela é divina e humana ao mesmo tempo. Em que sentido? O Espírito Santo usou homens como organismos vivos e não como meras máquinas. Deus agiu no ser humano usando todos os recursos pessoais, superintendendo a todo o processo de modo a garantir a veracidade absoluta dos escritos. O Espírito usou o homem da corte como Isaías, por exemplo. Olha só, um homem da corte como Isaías. O Espírito Santo usou um boiadeiro como Amós, usou um músico como Davi, usou um sábio como Salomão, usou um general como Josué, usou um homem formado na corte egípcia como Moisés, um pescador como Pedro, um erudito como Paulo, um médico como Lucas, um cobrador de impostos como Mateus. Em cada texto, né, o estilo pode ser diferente um do outro, mas o resultado final é o mesmo, um registro totalmente verdadeiro. Essa é a inspiração orgânica, é a inspiração de Deus, mas Deus preservando essa característica desses homens, mas conduzindo essa escrita de forma que tudo que eles escreveram foi verdade. Tudo que eles escreveram foi inspiração de Deus. E eu queria terminar falando um pouco da inerrância das Escrituras e da suficiência das Escrituras. Rapidamente vamos passar aqui alguns pontos sobre a inerrância das Escrituras. Quando se fala que a Bíblia é inerrante, se quer dizer que tudo que a Bíblia ensina, seja religioso, moral, social ou físico, ela é absolutamente verdadeira e livre de erros. Não adianta ficar falando, não adianta querer combater. A Bíblia é inerrante. Se você vê alguém querendo combater esse tipo de situação, é porque está querendo encaixar alguma coisa da sua vontade nas Escrituras. Encaixar alguma coisa da sua atitude nas Escrituras. Mas a Bíblia é inerrante.
Não significa que a Escritura oriente especificamente sobre determinados assuntos, mas traz princípios para a tomada de decisão. Eu coloquei aqui o nome de um livro e foi tema do nosso acampamento. Foi muito interessante que nós estudamos lá, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Quem quiser ler um livro do Heber Campos Júnior, um livro muito interessante. E ali ele traça algumas coisas interessantes, né? Você não vai ver na Bíblia assim, ó, eu queria mudar para esse lugar. E na Bíblia vai falar, Fábio, muda. Então, muda para Peruíbe, como foi há 4 anos atrás. Mas o que a Bíblia nos diz? A Bíblia vai nos ajudar a tomar essa decisão. Olha, algumas coisas que são importantes. Peruíbe tem uma igreja sadia? Tem. Glória a Deus. Você continua servindo numa igreja sadia. Isso não vai te afastar de Deus, mudar para essa cidade? Não. Glória a Deus, tome uma decisão. Então, a tomar essa decisão fica cada vez mais fácil. Isso serve para qualquer área da nossa vida, né? Então, como quando nós tomamos decisões segundo a vontade de Deus, é isso. Nós olhamos para a palavra e nós não vamos encontrar lá, devo casar com fulano ou não, mas vai encontrar princípios que nos orientem a tomar decisões. Então, a Escritura é isso. Outra coisa que muitos defendem é uma inerrância limitada, inspiração parcial, como nós dissemos lá, né, na inspiração, na mecânica, né? Dessa forma, a Escritura seria infalível apenas em assuntos de fé e prática, no que diz respeito à salvação. E nos demais assuntos poderia ter falha. Será que dá para acreditar que ela possa falar verdade em um ponto e mentira em outro? Meus irmãos, não dá. É inerrante. As Escrituras são inerrantes. A inspiração da Bíblia não exige que ela use linguagem científica em suas afirmações. A linguagem da Bíblia é a linguagem do homem comum. Então, tem um ponto interessante aqui do Sol, que a Bíblia diz que o Sol gira ao redor da Terra, né? Que o vento sopra, e outras afirmações fenomenológicas, né? E que foram simplesmente destacadas a partir de um ponto de vista comum, porque ela não tem essa pressuposição de falar linguagem científica, né? Hoje nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol, mas é do ponto de vista do observador. Ela não usa linguagem científica, mas as suas verdades estão sendo, como eu disse, as suas verdades estão sendo constatadas pela ciência. Leiam Adalto Lourenço, que vocês vão ver. Interessantíssimo isso. Deve ser entendido que a Bíblia não pretende também ser um compêndio de química, física, geografia, então ela não usa linguagens próprias dessa ciência. E outra coisa que também a gente precisa entender é que inerrância não exige um grau de exatidão nos números. Quando a Bíblia diz 5.000 pessoas estavam num determinado evento, isso aponta para um valor aproximado, mas não a necessidade que conte uma por uma. Então tinha 5.001. Então a Bíblia estava errada. Não, ali não tem nesse sentido. Ela estava simplesmente falando de um número aproximado de pessoas. Então a inerrância das Escrituras para nós é clara. E a suficiência das Escrituras também. É preciso entender que na fé reformada, somente as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. Somente as Escrituras, né? Como nós temos lá nos solas, né? Nos 5 solas da Reforma, um dos solas é somente a Escritura. Se pegarmos o catolicismo, ele usa outra fonte de autoridade, ele tem a tradição que coloca como fonte de autoridade. Se nós pegarmos o subjetivismo contemporâneo que existe hoje, do Deus me falou, cuidado, meus irmãos. Deus me falou. Não é assim que Deus se revelou. A revelação já está completa nas suas Escrituras. Paulo diz para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Só para terminarmos, algumas conclusões. Todas essas considerações devem levar o crente a uma atitude de reverência para com a Bíblia. Nós temos que nos aproximar dela como
Não podemos aproximar delas como juízes, e sim como servo. Estudar as Escrituras precisa ser fonte de vida devocional e aprimoramento do relacionamento espiritual com Deus. O Deus das Escrituras é o Deus que deseja estreitar relacionamento da aliança com seu povo. Ele se revelou nessas antigas páginas porque deseja que o conheçamos melhor e para que o amemos com mais intensidade. E ao estudarmos a Bíblia, podemos ter certeza de que estamos nos aprofundando em algo não apenas sagrado, mas confiável, e que pode aumentar a nossa sabedoria e o nosso vigor espiritual. Meus irmãos, é um tema extremamente importante, extremamente, acho que necessário, como eu disse, né? Pelo que nós ouvimos essa semana. As Escrituras, elas são a nossa regra de fé e prática, inerrante, e não há como encontrarmos nenhum erro na revelação de Deus. Se você vê alguém procurando alguma falha, é porque está querendo encaixar alguma coisa da sua vontade ou de atos, às vezes, pecaminosos da sua vida, querendo encaixar na Bíblia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para terminar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, porque tu tens se revelado. Se não fosse a tua revelação, ó Pai, nós não o conheceríamos, nós estaríamos perdidos, ó Pai. Se não fosse a tua revelação especial, nós não entenderíamos, ó Pai, o quão pecadores somos e que necessitamos, Senhor, da sua graça, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada dia mais e buscar, Senhor, cada vez mais nas Escrituras, conhecer a Ti, conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus caminhos, o que Tu queres para as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, entender que nosso Deus é um Deus grande, um Deus maior, um Deus que criou todas as coisas para o seu louvor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana a todos.